Oi, pessoal, tudo bem? Sou a professora Paola, sou professora de espanhol, trabalho aqui em Promissão, no Colégio LC e no Unisalesiano em Lins. É um prazer estar com vocês participando desse projeto. Vamos lá? Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula. Espero que vocês estejam animados, preparados e, bem leitores para entender toda essa língua que é tão próxima a nós, mas não é a nossa, né? Então precisamos ser leitores atentos. Bem, pessoal, eu sou a professora Paola, sou a professora de espanhol e hoje venho trazendo para vocês umas questões sobre cultura, sobre verbos de câmbio e também sobre o que a gente vai muito pensar é atrelar verbos com advérbio de tempo, tá ok? Então, aqui eu tenho para vocês um texto que saiu no El País. Vocês lembram? Deixei essa opção, esse convite para que vocês sejam leitores desse jornal que chama El País. Esse jornal é um jornal veiculado na Espanha, no Uruguai, na Argentina, aqui no Brasil também. Claramente que aqui no Brasil vocês podem ler, mas não vai ter esse tom ou essa língua que agora é tão pretendida por vocês, tá bem? Então tentem olhar esse jornal, serem leitores desse jornal. Eu entrei nesse jornal, El País, e aí fui procurar essa notícia sobre a esposa do Gabriel Garcia Marques, que faleceu. Então, trago um trechinho desse texto para a gente conversar um pouco, entendendo como nós podemos ler e perceber que gênero é esse que está aqui, como eu posso entender essa temática toda e principalmente como os verbos e o advérbio de tempo nos ajudam a entender a localidade, a temporalidade desse acontecimento, tudo bem? Esse El País especificamente que eu pesquisei é o El País do México, para vocês verem como o espanhol está tão difundido, né? É língua oficial de tantos países e a gente vai ter essa visão no nosso final de aula. Bem, vamos lá. Aqui a gente tem então esse título que já é bastante informativo, como a gente vê nas notícias, né? As notícias, reportagens, esse texto informativo traz o título sempre muito informativo. A informação está ali, o que se quer passar, o tema já se encontra no título. Isso não acontece, né? Não precisa acontecer nos textos argumentativos, então cuidado com essa especificidade. Vamos lá. Muere Mercedes Barcha, el apoyo más grande que recibió Gabriel Garcia Marques. Então, até então, pelo título, nós não temos essa relação com a Mercedes e o Gabriel. Pelo título, a gente não percebe essa relação afetuosa. É pelo texto que a gente vai perceber que ela é esposa, tá? Aqui nesse título aparece só el apoyo. Bom, no título temos já essa relação, esse elo, e aí nesse subtítulo a gente vai ter La esposa del Nobel. Opa, agora eu entendi que esse apoio se refere aí a essa relação afetuosa, ela é a esposa, e também eu tenho uma outra referência importante a esse escritor tão conhecido da literatura hispano-americana, que é El Gabo, o Gabriel. Então, ele foi o ganhador do Nobel de Literatura e a gente volta aqui para o fato em si. La esposa ha fallecido este sábado. Então, olha que interessante esse ha fallecido. Nós temos aí o que a gente chama em espanhol de perífrases verbales. Dois verbos indicando um passado recente. Acabou de acontecer. Então, eu quis destacar isso para vocês porque em enunciados como nós vimos na questão anterior dos agricultores peruanos, essa temporalidade é importante, importa para a gente chegar na resposta. Então, este sábado, presente, agora, o este, esse pronome demonstrativo, mostra que é o agora. Esse pronome, este, vai indicar essa temporalidade no presente que pede no espanhol que nós usemos essa forma verbal, que é o pretérito perfeito composto. Composto, perífrases verbales.
dois verbos. Em português, a gente estuda como locução verbal. Então, muito comum vocês observarem uma notícia cheia de verbos compostos, né? Cheia de perífrases, porque a gente tem esse acontecimento recente. Acabou de acontecer, então eu vou usar esse tempo verbal, ok? Pretérito perfeito composto. Ha fallecido. Isso está no subtítulo e tem na sequência essa marcação do tempo, esse advérbio temporal, para marcar esse uso. Então é muito comum usar pretérito perfeito composto com um advérbio que mostra o tempo presente. Combinado? Tudo bem? Se vocês precisarem dessa informação além Enem, usem, percebam essa estrutura. Perífrases verbais mais o advérbio de tempo marcando agora como este sábado, ou seja, esse que aconteceu agora, que acabou de passar, tá bem? Claro que este sábado não é esse agora, esse que nós acabamos de viver, e a gente vai conseguir ter essa fonte, essa referência de que sábado foi esse, com a própria escrita da notícia. Ali em cima a gente vai ver, olha, essa é uma reportagem de 15 de agosto de 2020. Então, sábado é referente a esse dia. Combinado? Leituras, né? Formas de ler, de ocupar aí nosso texto. Enfim, indo para o texto, o que a gente percebe? Entre las miles de leyendas e imágenes literárias que o Nobel de Literatura Gabriel García Márquez hizo. Agora apareceu um verbo só. Eu destaquei os verbos para vocês e vou continuar destacando aqui. Esse hizo é uma forma no passado, um verbo só, então é um tempo simple, que a gente chama em espanhol. E esse verbo vai dar também essa caracterização de passado. Mas ó, já é um passado mais distante do que o fato dela ter acabado de falecer. Então quero só chamar a atenção dessa diferença entre ha fallecido e hizo, ok? Isso vem do verbo hacer, que é o passado, aí o fazer para nós. Então, entre as 1000 legendas e imagens literárias que o Nobel da Literatura fez famosas em seus 87 anos de vida, uma de suas mais conhecidas incluía a esposa, ok? Incluía, aí é um outro verbo, um verbo só, também não é um verbo composto, mas aqui a gente tem o pretérito imperfeito, bem parecido com o português mesmo. Essa terminação em ia, para mostrar que era algo recorrente, né? Não era uma ação pontual no passado. Então, com esses três primeiros verbos, ó, ha fallecido, um composto, para mostrar uma ação que acabou de acontecer, isso, uma ação passada, pontual. Então, o Gabriel fez famosas, né? Incluía, e aí uma das suas obras mais conhecidas, incluía a esposa. Então, olha lá, eu tenho várias obras, eu tenho várias escritas, era um processo que foi feito no passado. Por isso a gente tem a marcação de tempos diferentes, são passados diferentes aqui, ok? Relembrando então, ha fallecido, pretérito perfeito composto. Isso, um verbo só, é um pretérito perfeito, porque é uma ação pontual, simple. E incluía essa terminação em ia, pretérito imperfeito simple. Simple e composto tem a ver com a quantidade de verbos aí, formando esta perífrases verbales. Tudo bem? Olha, na sequência do texto, a gente tem mais algumas informações para detalhar mais quem é essa esposa, que o nome já apareceu lá no título, mas a gente vai tendo esse encadeamento. Então, o que ela fez, como ela ajudou o Gabriel nesse tornar-se um escritor famoso. Então, olha lá, contava que ella, esse ella é uma referência a Mercedes Barcia, empenhou, então empenhou aqui, também um verbo no passado, ela fez isso já lá atrás, pretérito perfeito, empenhou vários eletrodomésticos para poder enviar por correo la novela que universalizou.
Opa, mais um verbo aí com a mesma terminação do empenho. É muito comum no pretérito perfeito ter essa terminação indicando terceira pessoa, esse o acentuado, tudo bem? Então, estamos diante de ações que já aconteceram, por isso eu não preciso ter a marcação de tempo. Não preciso ter aqueles advérbios de tempo que marcam, olha, no ano passado ela fez isso, semana passada, enfim, há 10 anos. Eu não preciso ter essa marcação temporal, tá? Porque eu entendo que na notícia o texto remete ao passado. E aí, ações pontuais no passado. Bom, seguindo, indo para o final desse trecho. Mercedes Barcha ha fallecido, retoma o que está ali no título, este sábado em Ciudad de México a sus 87 anos. La pareja, o casal, estuvo casada, ou aqui a gente pode entender como esse elo, né? Estuvo casada por 56 anos e tiveram 2 filhos, Rodrigo e Gonçalo, ok? Então, esse par, esse casal, esteve, né, casado, a gente vai fazer essa relação do gênero, essa concordância, por 56 anos. E la pareja, aqui, el casal, este par, então ficaram casados por 56 anos e tuvieron. Vejam aí que o verbo tuvieron é para fazer relação com os dois e não mais com o casal. Então, la pareja estuvo casada, a gente tem aí o singular. E depois tuvieron, já relembrando os nomes de Mercedes e de Gabriel Garcia Marques. Atenção aí que isso é muito comum na construção do texto, na progressão temática. Eu posso ter tanto essa relação com o verbo no singular, se relacionando, concordando com esse sujeito mais próximo, e também posso ter o verbo, igual aconteceu aqui com tuvieron, se relacionando a essas pessoas que já foram mencionadas no texto, ok? Muito bem, queria mostrar para vocês então esse uso dos verbos nos textos. Que tipo de pergunta poderia aparecer em relação a esse texto? Poderia aparecer uma pergunta mais pontual em relação a essas pessoas, né? A dimensão dessas pessoas nesse plano literário, nesse plano artístico, ou nesse plano público, e também em relação a que tipo de texto nós temos aí. Então, o Enem se preocupa que vocês percebam gêneros textuais, e aqui nós temos uma notícia. Ok? Seguindo, demarco para vocês, trago aqui só para lembrar um pouquinho, palavrinhas que funcionam como advérbios de tempo. Então, nós temos, na sequência, né? Anteayer, por ejemplo, hoy es jueves. Jueves, se eu vou pensar essa relação temporal, hoy es jueves, ayer, passado, fue miércoles, anteayer fue martes, ok? Estou trazendo já os dias da semana para vocês irem se aproveitando disso, fazendo essa relação, essa tradução e pensando como é que a gente faz a referência. Hoy, jueves, mañana será viernes e passado amanhã será sábado, ok? Essas palavrinhas são importantes, podem aparecer no texto e elas dimensionam tempo. Além de dimensionar tempo, nos ajudam a entender usos dos verbos, ok? Bom, na sequência o que eu quero trazer para vocês, um lembrete importante, é quando a gente usa los verbos de cambio. Los verbos de cambio são verbos que vão mostrar trocas. Que tipo de troca a gente tem na língua espanhola? Principalmente trocas em relação a estado de ânimo, a emoção, a sensação. E como as pessoas também estão de uma maneira e se convertem, se põem de outra. Então aí essa transformação, que pode ser uma transformação rápida, não é? Involuntária, e também pode ser uma transformação desejada, intencional e mais duradoura. E inclusive pode chegar a ser uma transformação permanente. Por isso que nós temos vários verbos que se encaixam aqui nos verbos de cambio.
Ah, como isso pode aparecer? Por exemplo, aqui é um trechinho da questão 5 do Enem, e nesse trechinho aparece um verbo de câmbio. Então, eu queria só mostrar para vocês como perceber essa tradução, como entender o sentido desse verbo no texto. Olhem lá. Trecho o trecho, el fragmento, una nueva era en la arquitectura y que se conviertan en símbolo de la lucha contra la contaminación y el cambio climático, que es la mayor amenaza a la que se enfrenta la humanidad. Muy bien, acá tenemos se conviertan. Percebam que esse se faz parte desse verbo porque é um verbo pronominal. Eu entendo que esse sujeito vai ocasionar, vai promover essa transformação. Então, converter numa tradução básica, simples, é transformar-se, tornar-se, ok? E aí a gente pensa assim, olha, um sujeito que está antes no texto vai se converter, um sujeito no plural, porque esse verbo está no plural, se convertem em símbolo da luta contra a contaminação e a troca climática, ok? Então, vale lembrar que os verbos de câmbio normalmente são verbos que vêm acompanhado do pronome, são verbos pronominais, e por isso que a gente tem no próprio infinitivo esse se, esse pronome acompanhando. Então, olha aí embaixo para vocês. Vou destacar aqui, ó, nessa primeira setinha número 1, um verbo de câmbio visto aqui nesse trecho, convertir-se. Ok? Estou falando convertir-se porque o V em espanhol tem som de B, já aproveitando um pouquinho da fonética da língua. Convertir-se, olha só esse se, que vai mostrar esse verbo pronominal. É o sujeito que faz essa ação para si mesmo, ok? Quedar-se, também tem o se, no número 2, é um outro verbo de câmbio. Volver-se, poner-se, tem o hacer-se também, ou seja, fazer-se, fazer uma coisa para si mesmo. Tá? Então, todos eles vão mostrar essa transformação. Aqui a gente pode pensar que o convertir-se e o volver-se são mudanças mais duradouras. E o quedar-se e poner-se são transformações mais rápidas de estado de ânimo, de emoção. E aí é muito comum no espanhol a gente ter uma construção assim. Por exemplo, me quedo nerviosa delante de las luchas políticas. Me quedo atenta para hacer la prueba del Enem, por exemplo, ok? Então, me quedo, o me vai ser o pronome e o verbo vem aí na sequência, tudo bem? Então, esses verbos de câmbio normalmente são verbos que significam tornar-se, ficar, estar. Joia? Pensem aí como vocês estão, no que vocês querem se converter, ok? Se colocar. Bom, sobre verbos de câmbio, tenham sempre essa atenção, são verbos pronominais, precisa acompanhar esse pronome antes. Então, se vocês repararem textos com verbos de câmbio, pensem que eles estão mostrando era de uma forma, ficou de outra, tudo bem? Tem aí uma alteração de estado ou de posição, posição física do corpo também ou de algum outro objeto. Seguindo aqui, nós vamos ter uma questão de língua e cultura. Já quero chamar a atenção de vocês que o Enem tem se preocupado com isso porque os estudos linguísticos e culturais não deixam mais dissociar a língua da cultura. Uma vez que a gente estuda a língua, a gente já estuda a cultura, ou seja, a cultura está imbricada na língua e a língua é esse veículo de comunicação para a gente entender a cultura de outros países, de outras nações. Bom, essa questão é uma questão que envolve esse aspecto linguístico e aí o que a gente tem? Uma pergunta como título, olha só. Como gestionar a diversidade linguística em el aula? Gestionar aqui talvez seja a palavra-chave que vai fazer a gente pensar, nossa, o que é isso? Gestionar tem a ver com gesto? O que isso me lembra, né? O texto da resposta. Mais do que isso, aquela nossa tática.
ler sempre o enunciado primeiro e depois buscar a resposta no texto, tá bem? Isso é uma estratégia de leitores competentes, leitores atentos. Bom, olha só o enunciado. Na região da Catalunha, Espanha, então essa região fica ali posta na Espanha, convivem duas línguas oficiais, catalão e espanhol. Então, o espanhol é a língua oficial da Espanha, de toda a Espanha, de todo esse território, mas nós temos regiões que têm outra língua oficial também, tá? Na Espanha nós temos esse aspecto linguístico mais amplo e eles precisaram lutar politicamente para que essas línguas se configurassem como línguas oficiais. Então a gente já tem aí a percepção de que não temos só o espanhol na Espanha, temos o espanhol e temos na Catalunha o catalão, tá bom? Em espanhol a gente chama de catalã, porque a gente já aprendeu que esse AO revertemos em AN, tá? Catalã. Seguindo aqui no enunciado, além dessas, ensinam-se outras línguas nas escolas. O inglês é uma delas e na Argentina eles também ensinam o português. De acordo com o texto, então ó, agora a gente vai indo para o enunciado que se pretende. De acordo com o texto, para administrar a variedade linguística nas aulas é necessário. Então eu posso ler de outra maneira. O que é necessário, então, ó, o que é necessário para administrar a variedade linguística nas aulas. O que eu tenho de palavra-chave aí? Variedades linguísticas nas aulas, ok? Administrar é o verbo que eu posso entender ali, colocar como sinônimo de gestionar. Gestionar em espanhol. Aqui já no enunciado em português, administrar. Ficou com dúvida? Observa que o próprio enunciado nos encaminha. Então, vamos ver primeiro as opções, pensando isso, variedade linguística. Variedade linguística é algo que vocês aprendem no português e podem trazer essa base do que é variedade linguística para outra língua também. Então, no espanhol, tendo duas línguas oficiais, como é que a gente trabalha com essas duas línguas, essas variedades, ok? Isso que sai de um modelo, do que é padrão. Bom, então, o que é necessário para administrar a variedade linguística nas aulas? Ampliar o número de línguas ofertadas? Então, vamos ficar bem atento aí. Ampliar o número de línguas ofertadas para enriquecer o conteúdo. Divulgar o estudo de diferentes idiomas e culturas para atrair estudantes. Privilegiar, então olhem bem os verbos, ampliar, na A, na B, divulgar, na C, privilegiar o estudo de línguas maternas para valorizar os aspectos regionais. Entendendo que na Espanha nós temos essas línguas em regiões, a gente então deveria privilegiar o estudo dessas línguas que estão aqui, que são línguas maternas, línguas dessa região. Vamos ver. Na D, explorar as relações entre as línguas estudadas. Relações entre as línguas estudadas para promover a diversidade. Interessante isso, né? Diversidade casa bem quando a gente pensa em variedade linguística. Lembre do que vocês estão estudando sobre variedade linguística no português. Quando a gente pensa os regionalismos, os sotaques, isso é estudar para valorizar o que se tem e não para gerar mais preconceito linguístico do que nós já temos, infelizmente. E aí na E, o texto, o que é necessário para administrar a variedade linguística? Debater as práticas sobre multilinguismo para formar melhor os professores de línguas. Bom, eu tenho uma opção, que é a B, que olha para estudantes, e eu tenho uma opção aí na E, que vai olhar para professores de línguas. Bem marcado, né? São opções que se opõem. Então, vamos ao texto para a gente procurar essas respostas. Olha lá, el aprendizaje, uma paradinha para gramática. As palavras em espanhol que são escritas terminam com arre, são palavrinhas masculinas, por isso el aprendizaje. Esse el aqui é o masculino, diferente do lo. O lo significa o também, mas a gente só vai usar quando depois não tiver um substantivo.
Lo importante es. Importante não é substantivo, por isso que eu posso usar o lo, ok? A gente chama de artigo neutro. O el é um o, mas ele acompanha o substantivo, por isso el aprendizaje. Na nossa aula passada eu falei que ia dizer um pouquinho sobre isso, essa distinção. Então, se vocês observarem um lo no texto, é o o. Por que ele existe aí? Porque depois nós não temos um substantivo, ok? Vamos lá, voltando, nosso foco, como administrar as variedades linguísticas nas aulas. El aprendizaje de idiomas es una de las demandas de la sociedad en la escuela. Los alumnos tienen que finalizar la escolarización con un buen conocimiento, por lo menos, de las 3 lenguas curriculares. E aí eles vão falar quais são as línguas curriculares. Catalã, que é o catalão, castelhano, que é o espanhol, ok? Castelhano ou espanhol são sinônimos aí, e el inglês. Aí outras, francês, português. Até agora a gente não tem resposta por aqui. La metodología que promueve el aprendizaje integrado de idiomas en la escuela tiene en cuenta las relaciones entre las diferentes lenguas. Ok. Diferentes combina com variedades, combina com esse par aí, né? 2 línguas, catalão e o espanhol. E eu posso pensar que esse diferente já pode me levar ali para a palavrinha diversidade. Vamos ver. La mejor enseñanza de una lengua incide en la mejora de todas las demás. Ou seja, o melhor ensino de uma língua incide, gera a melhora de todas as outras. Se trata de educar em e para a diversidade linguística. Opa, gente! Olha só, temos aqui uma palavra que apareceu lá na alternativa. Então, olha a D. Por que é necessário administrar, né? Ou o que é necessário administrar? Para quê, principalmente? Para explorar as relações entre as línguas estudadas. Com qual finalidade? Promover a diversidade. Olha! Do texto para a resposta. Isso tá bem bom, hein? Bem clara essa opção. Vamos só terminar para ver se realmente se esgota aí. Por isso, na conjunção, la quinta jornada de buenas práticas de gestão de multilingüismo, apareceu um multilingüismo que tem ali na opção E, vamos ver, né? Debater as práticas sobre multilingüismo para professores. Será que esse é o foco? Vamos lá. A quinta jornada de boas práticas em gestão, em administração de multilingüismo, que se celebrará em Barcelona. Barcelona é o berço dessa língua catalã, debatirá sobre a gestão do multilingüismo em el aula. Então, para as aulas, né? Nas classes. O objetivo é difundir propostas para o aprendizagem integrado de idiomas e apresentar experiências práticas de gestão da diversidade linguística presente em las aulas. E, de novo, a gente tem essa referência da diversidade linguística presente nas aulas. Então, olha lá, quando a gente pensa em administrar a variedade linguística nas aulas, o que se espera? O que se pretende? Ampliar o número de línguas ofertadas? O texto não falou de ampliação. Fora. Divulgar o estudo de diferentes idiomas e culturas? Também não se falou especificamente da divulgação desse idioma com uma cultura específica. Falou-se do que já tem no currículo, ok? E o foco maior, no 2º e 3º parágrafos, são para a diversidade. Trabalhar com a variedade linguística a partir dos idiomas que se tem na Espanha, principalmente, que são 4 idiomas oficiais, para gerar maior diversidade, tá? Então, divulgar o estudo, não. Privilegiar o estudo de línguas maternas para valorizar os aspectos regionais. A gente não tem no texto essa valorização do regional. A gente tem só uma descrição das línguas que se oferecem e aí a gente tem falando da metodologia. Quem
melhor ensina um idioma, vai ampliar o seu conhecimento, melhor em todos os outros idiomas, na aprendizagem de todos os outros, tudo bem? Então, esse privilegiar o estudo das línguas maternas não ficou em foco, nem pela palavra línguas maternas, nem pela palavra regiões, que também não aparece aí no texto, né, com força, com foco, tá? E na E, debater as práticas sobre multilinguismo para formar melhor os professores de línguas. A gente está pensando no multilinguismo para os professores, para melhor formar os professores? Não, o texto não traz isso. Olha, a ideia de trabalhar o multilinguismo é para debater a gestão em aula. Então, não é especificamente a formação do professor, é o que ele vai administrar, como é que ele vai trabalhar isso nas suas aulas, ok? No seu espaço pedagógico. Então, a E também está fora. E a D nos sobra como opção, nesse processo só de selecionar e de escolha mesmo, para chegar na resposta certa. Mas aí a D, ela já ficou para nós como uma opção muito válida quando a gente começou a achar no texto essa palavra diversidade. E essa palavra se repetiu, mostrando o quanto ela era significativa para esse tema. Cuidem disso, atentem-se a isso. As palavras que se repetem são palavras-chave. Palavra-chave, tópico, frasal, que a gente também vai conversar quando formos estudar produção de texto, tá? Então, olha, aqui só para vocês conhecerem um pouquinho mais, vale aí observar esse mapa, vale se encantar um pouco com esse território todo da Espanha e lembrar que nós não pensamos em espanhol só nesse território da Espanha especificamente. A língua espanhola foi além mar, chegou aqui, nós temos o espanhol americano, então vamos pensar o que temos nessa América do Sul, vamos subindo para a América Central, América do Norte, temos muitos países aqui que falam espanhol como língua oficial, tá? Olhem bem esse mapa para vocês conhecerem. E as línguas lá da Espanha, que são línguas oficiais, línguas maternas, nós temos agora uma contribuição significativa em termos de conceito, língua adicional, língua materna, língua vizinha, língua estrangeira, para a gente entender todo esse campo da linguística, né? E de ensino e aprendizagem de línguas. Vale lembrar que nessas regiões específicas, vocês vão ter, então, espanhol ou castelhano, língua espanhola ou castelhana. Podemos falar dessas duas maneiras, ok? Ainda que o castelhano seja o mais colocado em termos históricos, né? A região da Castilla foi a primeira região a ter uma universidade, então a produção acadêmica surgiu ali, por isso, a partir desses livros, dessa materialidade, desses registros, a gente foi tendo essa língua expandida para o mundo, por isso castelhano, tá? Mas quando a gente compara com língua portuguesa vinculada a Portugal, língua francesa vinculada à França, língua italiana vinculada ao território, à nação Itália, o espanhol também sofre isso, também sofre essa relação, ok? Então, espanhol ou castelhano. Basquense ou euskera, essa outra língua que está aí nessa região apontada no mapa para vocês. Catalão, ou que a gente vai traduzir como catalão, nessa região aí que vocês conseguem observar, e galego, que se habla em Galícia. Também olhem para o mapa para vocês conhecerem um pouquinho mais, tá bem? Falando sobre lugares que têm mais de uma língua como oficial, não se esqueçam que aqui, bem pertinho da gente, nosso vizinho, o Paraguai também tem essa duplicidade, né? Há duas línguas ali como línguas oficiais que transitam, que fazem as pessoas se comunicarem, que é o espanhol, el espanhol, o castelhano e el guarani, que é uma língua também oficial dessa nação, dessa comunidade. Tudo bem, gente? Ampliar os conhecimentos linguísticos é também ampliar a cultura. Fico com esse convite de que vocês estudem espanhol além do Enem, tá bem? Vamos nesse processo de conhecer mais línguas para ampliar nosso estofo cultural. Um prazer falar com vocês. Bons estudos, boa prova!